Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e eu quero comentar nessa aula com vocês a respeito de algumas terminologias que a gente tem na matemática. Os axiomas, definições, os teoremas, as proposições, os lemas e os corolários. Bom, antes de eu falar de axioma ou postulado como é chamado os axiomas também, eu quero falar um pouco dos conceitos primitivos, pessoal. O que são os conceitos primitivos? São aqueles conceitos matemáticos que não possuem uma definição matemática formal. Então, são aqueles conceitos mais simples e mais básicos por onde a gente inicia a matemática, né? E esses conceitos são baseados aí numa forte experiência cotidiana e conceitos que têm bastante intuição. Então, são conceitos intuitivos, né? Exemplos desses conceitos primitivos, né? O exemplo mais clássico é o ponto. O ponto é um exemplo de conceito primitivo, né? Tem a característica aí de marcar uma localização no plano, no espaço, na reta e assim por diante. A gente tem também a reta, né? A reta é um conceito primitivo, né? A noção de reta, né? Que você tem ali um segmento de reta ou a reta toda. É um conceito primitivo que a gente tem também. A gente tem também o plano, né? O plano, né? O espaço são conceitos também primitivos, né? Aqui eu desenhei o plano aqui, esse espaço pequeno, mas o plano ele pode ser todo o plano, um plano infinito, né? Assim como a reta também não precisa ser só esse segmento de reta, esse pedaço de reta. A reta ela pode ser infinita, né? Um outro exemplo de conceito primitivo que a gente tem na matemática, né, é o conjunto, né, que são as coleções de objetos, né? Então você tem lá uma coleção de objetos, né, ou de coisas, né? E isso forma o que a gente chama na matemática de conjunto. Então isso também é um conceito primitivo, né? Bom, uma vez que a gente tem os conceitos primitivos, pessoal, a gente pode falar então nos axiomas, né? O que vão ser os axiomas? Os axiomas vão ser então aí propriedades, né? Ou um conjunto de princípios ou regras, né? Que dizem respeito a esses conceitos primitivos. Então vão ser aquelas afirmações ou sentenças na matemática que a gente assume como sendo verdadeiro. Então, axiomas são, de certa forma, proposições que não se demonstram, são afirmações que a gente assume na matemática como sendo verdadeiras, né? Então, são aquelas afirmações que são muito óbvias e muito intuitivas, ok, pessoal? Que a gente, então, não demonstra elas, elas são consideradas óbvias, né? Exemplo de axioma, né? A gente tem alguns axiomas, né? Por exemplo, tem um axioma que diz o quê? Que dado dois pontos, a gente pode traçar uma única reta, né? Então, isso aqui é um axioma, né? Que dado dois pontos, existe uma única reta aí que liga esses dois pontos. Isso é uma propriedade, né? Que envolve retas e pontos, né? Que dado dois pontos, existe uma única reta. Você poderia pensar se existiria mais retas ou não, mas é um fato isso, matemático, é uma afirmação, né? Que a princípio você poderia pensar em demonstrar essa afirmação, mas é uma afirmação muito óbvia, muito simples, que a gente não demonstra ela, a gente assume isso como sendo verdadeiro, né? E coisas desse tipo a gente chama na matemática de axiomas. Então, são propriedades, né, que marcam aí o início da linguagem matemática, de certa forma, né? Os conceitos primitivos e os axiomas, né? Então, como vocês podem ver no slides aí, ó, axioma ou postulado é um conjunto de princípios ou regras iniciais acerca dos conceitos primitivos. Pode ser também uma afirmação ou sentença assumida como sendo verdadeira, ou seja, que a gente não demonstra, né? E claro, possui uma forte conotação intuitiva e são afirmações consideradas óbvias, né? São afirmações que a gente considera como sendo óbvias. Né? Um outro exemplo de axioma, né? Quando a gente pensa nos números naturais, né? Tem um axioma que diz o seguinte, né? Que após um número natural, sempre tem um outro número natural. Então, isso também é uma propriedade, né? Que, dado o número natural, existe um próximo número natural que a gente chama de sucessor. Então, a existência desse próximo número, isso é um axioma. A gente assume que isso é verdade, né? Então, ao assumir isso, a gente está assumindo uma propriedade, né? E essa propriedade a gente tem o nome de
axioma, né? Por ser algo que a gente assume como verdadeiro e não demonstra, né? Um outro axioma que a gente tem também na geometria, né? É o seguinte, que se você tiver aqui uma reta R, né? Por essa reta R cruzar uma reta S e uma reta T, e você tiver aqui ângulos alfa e beta, de tal maneira que ao somar o ângulo alfa com beta, isso seja menor que 180 graus, né? Então, o que vai acontecer? Essas duas retas, em algum momento, elas vão se interceptarem, né? Então, elas vão se tocarem em algum momento, né? Elas se tocam num ponto em algum momento. Então, o fato dessas retas se tocarem, isso é uma coisa que a gente não demonstra na matemática. A gente assume esse fato como sendo verdadeiro, né? E toda vez que a gente assume um fato como sendo verdadeiro, a gente dá o nome para ele de axioma ou postulado, né? Na questão ainda dos números naturais, por exemplo, né? Se você tiver dois números naturais diferentes, como a gente assumiu como axioma que números naturais têm um sucessor, ou seja, tem um número após o outro número, então se você pegar dois números diferentes, né? Então, esses números vão ter sucessores que também vão ser diferentes. Isso também é um axioma, né? Esses dois axiomas de número que eu falei, né? Que após o número natural sempre tem um outro número, né? E que após dois números naturais diferentes, esses sucessores, esses números que estão após também são diferentes um do outro, né? Esses dois axiomas que a gente assume como sendo verdadeiros são chamados axiomas de Peano, né? E a gente tem esses axiomas aqui também, axiomas aí da geometria, né? Então, são axiomas aí que são alguns exemplos de axiomas que a gente tem na matemática. A gente tem muitos outros axiomas também, mas eu estou trazendo isso aqui para dar uma ideia, né, do que é, né, o objeto, o que é a noção axioma. É algo, é uma afirmação, uma sentença matemática que a gente assume como sendo verdadeira. E, em geral, são sentenças muito intuitivas, né, que por isso a gente assume elas como sendo verdadeiras. E é importantíssimo, pessoal, a gente ter a questão do axioma, né? Por quê? Porque na matemática, em geral, toda quanto é afirmação e sentença que você faz, você tem que demonstrar, né? Então, você tem lá um resultado matemático, você tem que demonstrar. Em geral, para você demonstrar esse resultado matemático, o que você faz? Você acaba usando outro resultado matemático. Aí você vai nesse outro resultado matemático, né, que é anterior, né? Então, você usa um resultado anterior para provar o próximo, né? Só que esse resultado anterior, ele também tem que ser provado. Então, esse outro resultado anterior, você tem que provar ele. Para provar ele, você acaba usando um resultado anterior àquele resultado. Então, veja que você vai sempre utilizando, para demonstrar os resultados matemáticos, resultados anteriores. E esse processo, ele não pode ser um processo indefinido e nem um processo cíclico. Então, você não pode ficar infinitamente, né, para obter um resultado, usar um resultado anterior. Senão você teria que ter infinitos resultados, vamos dizer assim, né? Esse processo não terminaria nunca. E a consequência disso seria isso não ter um começo, né? O processo matemático, a lógica matemática, não teria um começo, né? E ela precisa desse começo. E esse começo ele é estabelecido com os axiomas, alguns resultados que a gente assume como sendo verdadeiros, né? E os conceitos primitivos, que são conceitos intuitivos que a gente assume eles também. Okay? Não tem uma definição precisa formal. Isso é importante ter o axioma, pessoal, ter esse ponto de partida para não acontecer, por exemplo, o que acontece no dicionário. Que às vezes você vai procurar uma palavra, aí vai ver o significado, é outra palavra, vai ver o significado e você volta na primeira, né? Por exemplo, se você procurar no dicionário o significado da palavra compreender, você vai ver que vai ser o quê? Vai falar que é perceber. E perceber, se você for olhar o significado da palavra perceber, vai ser entender. Se você olhar o significado da palavra entender, vai ser o quê? Compreender. Você volta de novo. Então, o dicionário tem muito desses ciclos, né? Você já deve ter percebido esse fato nos dicionários. Na matemática, isso não pode acontecer. Na matemática, as coisas precisam estar bem organizadas e bem justificadas do ponto de vista da lógica, né? A matemática ela é exata, ela não tem essa questão de interpretação, né? E para fazer isso, a gente estabelece um começo, que são os chamados axiomas, que são resultados que a gente assume como sendo verdadeiros, ok? Então, que são ali o ponto de partida da matemática, né? E são coisas muito intuitivas que se faz presente no cotidiano e que a gente assume aquilo para a gente ter um ponto de partida, tem um início na matemática e assim, né,
resultado após resultado, a gente vai estruturando toda a matemática, fazendo as definições, fazendo as proposições e assim por diante. Bom, uma vez que eu falei agora, então, dos conceitos primitivos e dos axiomas, né, a gente pode falar, então, em definição e proposição. O que é definição, pessoal? Definição nada mais é que a gente atribui nome a objetos ou propriedades na matemática, né, para simplificar a linguagem, né? Por exemplo, triângulo retângulo. O que é triângulo retângulo por definição? É um triângulo cujo um dos ângulos mede 90 graus. Então, para eu não ficar toda vez falando, considere um triângulo cujo um dos ângulos tem 90 graus. Então, eu determino uma palavra, né, ou uma sentença, para eu simplificar toda essa afirmação, né? Então, eu defino com a sentença triângulo retângulo, né, como sendo aqueles triângulos cujo um dos ângulos possui 90 graus. Né? E aí eu dou um nome para isso de triângulo retângulo. Um outro exemplo, por exemplo, é os números pares. Né? Números par é o quê? O que é um número par? É um nome que eu dou àqueles números que são múltiplos de 2. Então, ao invés de eu ficar toda hora me referindo, considera um número que é múltiplo de 2, eu vou lá apenas digo número par. Então, isso é a definição, é você dar nome para as coisas na matemática. Okay? Número primo, por exemplo, considera um número maior que 1 que é divisível por 1 e por ele, apenas por 1 e por ele mesmo. Então, veja, ao invés de eu ficar falando toda essa expressão, eu defino isso como sendo o quê? Número primo. Então, isso facilita a linguagem. Né? Então, definição é isso, é você atribuir nomes a propriedades matemáticas, né? A sentenças e objetos matemáticos. Né? Então, esse ato de nomear é chamado na matemática de definição. Né? E a definição, pessoal, faz importante a noção do conceito primitivo também. Né? Por quê? Em geral, veja, eu falei triângulo retângulo, mas para eu definir o triângulo retângulo, eu precisei do quê? Eu precisei da noção de triângulo, né? Então, veja, eu preciso da definição de triângulo. O que é a definição de triângulo, né? É um polígono com 3 lados, 3 vértices, né? 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, né? Então, veja, só que para eu definir então, o triângulo, eu usei a noção de ângulo, usei a noção de reta, né? Então, veja que eu tenho a definição de triângulo, mas eu preciso de definições anteriores. Mas ainda assim, o ângulo ainda está definido, o ângulo, né? Não é uma noção primitiva, né? Ângulo nada mais é que o quê? É uma figura formada ali por 2 segmentos de reta que tem a mesma origem. Então, isso determina para a gente um ângulo. Você tem 2 segmentos de retas, né? E aqui você tem um ângulo, né? Digamos aqui um ângulo alfa. Então, o ângulo ele é definido. Né? O polígono, de certa forma, também você consegue definir ele. É como se a região ali delimitada por segmentos de retas, né? Que se unem em vértices. Né? Então, veja, pessoal, você vai voltando também nas definições. Não é só nos resultados matemáticos que você vai voltando e chega nos axiomas. Né? As definições também. Para definir uma coisa, você precisa de uma coisa anterior. Para definir a coisa anterior, você precisa de uma outra coisa anterior. Esse processo também precisa ter... não pode ser infinito, ele precisa ter um fim, que no caso aqui vai ser um começo, porque você está voltando para trás, né? E esse começo ele fica bem definido com os conceitos primitivos, né? Então é assim que você tem essa relação dos conceitos primitivos com as definições, né? Então, os conceitos primitivos eles são onde começam as definições, né? E você tem os axiomas, que são resultados que você assume como sendo verdadeiros, onde começa o que a gente chama de proposições. E o que é uma proposição, pessoal? Uma proposição nada mais é que uma afirmação ou uma sentença declaratória. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Claro, quando ela é verdadeira, né, ela deve ser demonstrada, né? E para você demonstrar, você vai utilizar o quê? Você vai utilizar ou proposições anteriores, né? Que para demonstrar você vai utilizar outras proposições ou definições e axiomas, né? Então tudo começa com os axiomas e aí, a partir dele você vai demonstrando o que a gente chama de proposições, que são afirmações matemáticas, né? Por exemplo, um exemplo muito clássico de proposição, né? Se você tiver um triângulo retângulo, né? Voltando aqui no exemplo do triângulo retângulo, se você tiver um triângulo retângulo, né? Então, suponha que você tem um triângulo retângulo aqui, que faz aqui um ângulo de 90 graus, né? Se você chamar aqui, então, esse lado de A, que a gente chama de hipotenusa, né? Que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né?
B e C, os lados aqui adjacentes ao ângulo de 90 graus, que é chamado de catetos, né? Então, tem uma proposição que diz o seguinte, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, essa proposição, ela recebe um nome. É o quê? O famoso Teorema de Pitágoras, ok? E aqui eu já quero aproveitar, então, para comentar sobre o nosso próximo tema, que é o quê? Os teoremas, os lemas, os corolários e as proposições. Pessoal, lema, teorema, corolário, tudo é proposição. Então, tudo isso são proposições. Porém, a proposição ela passa a receber esses nomes, né, dependendo do contexto que você está considerando. Como assim? Um teorema são aquelas proposições mais importantes. Como o teorema de Pitágoras é uma coisa muito importante, né? Como essa proposição que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados cateto é uma proposição muito importante na matemática, então a gente dá um nome para ela de teorema. Então, teoremas são aquelas proposições muito importantes, né? Então, isso aqui seria o teorema, né? Teorema de Pitágoras, né? Então, teoremas são proposições que são muito importantes, ou que o autor ali, em determinado contexto, ele quer dar uma ênfase, né? E naquele contexto, né, para ele, aquela proposição seria a mais importante, ou uma das mais importantes. Aí ele dá um nome de teorema, né? Bom, a gente tem também o corolário, né? O que é o corolário? O corolário, pessoal, é uma proposição que é uma consequência direta de um teorema. Então, ó, nesse contexto aqui do Teorema de Pitágoras, eu poderia estabelecer o seguinte corolário, né? O seguinte corolário, que diz o seguinte: em um quadrado de lado 1, a diagonal mede raiz de 2. Então, isso aqui é uma proposição que está afirmando o seguinte, é uma afirmação, né, que diz o seguinte para a gente: se você tiver um quadrado e o lado desse quadrado for 1, então quer dizer que a diagonal vale raiz de 2. E por que essa proposição recebe o nome de corolário? Porque ela é uma consequência direta do teorema, de um teorema, que no caso aqui é o Teorema de Pitágoras. Então, aquelas proposições que são consequências diretas de uma outra proposição, a gente chama ela de corolário, né? Em geral, de um teorema, né? Então, uma proposição que é consequência direta de um teorema, a gente dá o nome de corolário. Professor, como assim que isso aqui é uma consequência direta, né? Você pode observar aqui, né? Se você pegar aqui um quadrado de lado 1, né? Você pegar um quadrado de lado 1, então quando você considerar a diagonal desse quadrado aqui, né? Quando você considerar aqui a diagonal D, o que vai acontecer? Você vai ter formado aqui um triângulo retângulo, né? E o lado desse quadrado vale 1 e 1. Então, você tem um triângulo retângulo com lado 1. Pelo Teorema de Pitágoras, você sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E isso implica para a gente o que, então? Que D é igual a raiz de 2. Ou seja, né? Então, a proposição que diz que um quadrado de lado 1 tem diagonal raiz de 2, ela é uma consequência direta do Teorema de Pitágoras. Por isso, recebe o nome de corolário. Mas a gente pode ter também o lema, que o corolário, se por um lado o corolário ele vem logo após o teorema, o lema é o contrário, ele vem logo antes do teorema. Então, um lema é o nome que se dá a uma proposição que vem antes do teorema. Em geral, o lema é uma proposição mais técnica que, em geral, é utilizada para demonstrar o teorema em questão, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, que você estivesse trabalhando lá com teoria dos números, né? E fosse um fato muito importante para você, que ao multiplicar qualquer número por zero, isso desse zero, né? Então, você estabelece isso como algo principal, então você vai chamar essa proposição, que é multiplicar um número por zero dá sempre zero, você vai chamar isso de um teorema. Então, você tem aqui, né, um teorema, né? Um teorema que diz o seguinte, né? Então, é uma proposição que, no contexto aqui, eu quero que seja importante, então eu chamo ela de teorema, né? Que diz o seguinte: se A é um número inteiro, né? Então, A vezes zero é igual a zero, né? E o que acontece? Para eu obter esse teorema aqui, para eu demonstrar ele, né? Para eu justificar ele, eu utilizo uma proposição, né?
E como é uma proposição que vai vir antes do teorema e que eu vou utilizar para demonstrar o teorema, eu chamo ela de lema, né? Que seria o seguinte, então, né? Eu posso estabelecer esse resultado aqui como lema. Então, ó, que diz o seguinte: se A, B e C são números inteiros, né? Então, a gente tem essa propriedade aqui. O A que multiplica B mais C, não? Então, você primeiro somar o B com C e depois multiplicar por A, isso é a mesma coisa que primeiro você multiplicar por A, o A por B, depois você multiplicar o A por C e só depois somar os resultados, né? Isso é a mesma coisa. Essa propriedade aqui na matemática recebe o nome de propriedade distributiva, ok? Né? Então, isso é uma proposição. Você tem 3 números inteiros, isso aqui é verdade, né? Você consegue demonstrar essa proposição aqui, né? Então, é uma proposição, ok? E essa proposição vai receber o nome de lema. Por quê? Porque eu vou utilizar ela para demonstrar o teorema. Então, é nesse contexto que você chama uma proposição de lema, quando antecede o teorema e, em geral, você utiliza para demonstrar o teorema, né? Então, nesse caso aqui, como a gente demonstra isso, né? É só você observar que A vezes zero, né, é a mesma coisa que você multiplicar A por 1 menos 1. Por quê? A gente sabe que 1 menos 1 dá quanto? Isso dá zero, não é mesmo? Então, A vezes zero é igual a A vezes 1 menos 1. Eu utilizo o lema, né, e eu vou obter o quê? Isso aqui vai ser A que multiplica 1 mais o A que multiplica menos 1. Por sua vez, isso vai ser A menos A, né, que vai dar zero. Ou seja, eu concluí a tese aqui do meu teorema, né, que diz que ao multiplicar o número inteiro por zero, isso dá sempre zero, né? Então, veja que é nesse contexto que aparecem os lemas, os resultados que antecedem o teorema e que a gente utiliza ali, de algum modo, como resultado auxiliar para a gente obter o nosso teorema, né? E aqui eu poderia ter um corolário. O que seria um corolário nesse contexto aqui? Um corolário. Um corolário seria eu falar que 1 vezes 0 é igual a zero, né? Então, eu falar 1 vezes 0 é igual a zero, isso é uma proposição. Por quê? Porque é uma afirmação. E eu tenho que provar essa afirmação. E qual é a prova dessa afirmação? Ele é uma prova que segue direto do teorema. É só você pegar o teorema e considerar A igual a 1. Ora, se A vezes 0 é igual a zero para qualquer A inteiro, né? Como 1 é um número inteiro, então 1 vezes 0 também tem como resultado zero. Então, veja que essa proposição ela segue diretamente do teorema. Por essa razão, essa proposição recebe o nome de corolário. Beleza, pessoal? Bom, o que eu queria falar com vocês, então, espero que esses exemplos tenham ilustrado para vocês aí, né? O que é, então, lema, teorema, corolário, né? E claro, pessoal, quando você está num contexto, né? Só para finalizar aqui, quando você está num contexto ali que você não quer enfatizar um resultado principal em comparação com os demais, né? Então, você pode apenas chamar aquela proposição de proposição mesmo. Então, é usual você chamar uma proposição apenas de proposição. Isso quer dizer o quê? Que o autor ali, né, ele não está querendo enfatizar, né? Então, veja que o fato de uma proposição ser chamada teorema ter o significado de você querer dar uma enfatização para ela, né, você enfatizar aquela proposição, isso acaba sendo uma coisa passiva de interpretação, né? Porque determinado contexto para determinado autor, um resultado pode ser o mais principal ali ou não, né? Depende do contexto que você está trabalhando, né? Então, você chamar uma proposição de teorema, de lema e do corolário depende muito também ali do contexto que você está trabalhando, ok? Então, são palavras aí que você usa para enfatizar proposições, mas no fundo tudo são proposições, que são afirmações ou sentenças matemáticas na qual você deve demonstrá-las, beleza? Bom, o que eu queria falar com vocês basicamente era isso. Espero que com esses exemplos, com essa explicação que eu dei, vocês tenham entendido aí esses conceitos de axioma, proposição, lema, teorema e corolário. Até uma próxima oportunidade e um abraço a todos.